Olá, boa tarde. Vamos dar continuidade na leitura do Grande Conflito, do capítulo Confronto Eminente. No entanto, esse mesmo grupo apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra pode ser atribuída em grande parte à profanação do assim chamado sábado cristão, e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Existe-se nisso, especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. Ali, a obra da temperança, que é uma das reformas morais mais importantes e frequentemente combinada com o movimento em favor do descanso dominical, e os defensores desse descanso agem como se estivessem trabalhando para promover o mais nobre interesses da sociedade. Além disso, os que se recusam a se unir a eles são denunciados como inimigos da temperança e da reforma. Mas o fato de que um movimento para estabelecer o erro se encontra ligado a uma obra que em si mesmo é boa, não é argumento a favor do erro. Podemos disfarçar o veneno misturado com o alimento saudável, mas não mudamos sua natureza. Ao contrário, o veneno se torna mais perigoso considerando que é mais fácil torná-lo inconscientemente. Uma das armadilhas de Satanás consiste em misturar com a mentira uma pequena quantidade de verdade, suficiente para disfarçar o erro. Os líderes do movimento em favor do domingo podem advogar reformas que o povo necessita, princípios que estão em harmonia com a Bíblia Sagrada. Contudo, enquanto houver no meio dessas reformas alguma coisa que se contraria à lei do Senhor, os servos de Deus não podem se unir a eles. Nada justifica o que esse movimento faz, trocando os mandamentos de Deus pelo preceito dos homens. Por meio de dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás aprisionará o povo em sua armadilha, enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo e o segundo cria um laço de afinidade com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender a mão para o espiritismo por cima de um abismo e por sobre outro abismo. Segura a mão do poder romano, e sobre a influência desse tríplice união, esse país seguirá os passos de Roma, pisoteando os direitos da consciência. Na medida em que imita mais de perto o cristianismo nominal de nossos dias, e o espiritismo tem maior poder para enganar e seduzir. O próprio Satanás está convertido à nova ordem de coisas. Ele aparecerá disfarçado de um anjo de luz por meio de espiritismo. Haverá milagres, doentes serão curados e se realizarão muitas coisas inegavelmente espantosas. E como os espíritos dirão
que têm fé na Bíblia e demonstrarão respeito pelas instituições da Igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Atualmente é difícil enxergar a linha da separação entre aqueles que se dizem cristãos e o ímpio. Os membros da Igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para se unirem a ele. Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo e assim fortalecer sua causa, arrastando todos eles para as fileiras do espiritismo. Os romanistas que se vangloriam dos milagres como um sinal certo de verdadeira igreja serão facilmente enganados por esse poder realizador. De fenômenos sobrenaturais, os protestantes, tendo rejeitado o escudo da verdade, também serão iludidos. Católicos, protestantes, mundanos, todos juntos aceitarão a religiosidade destituída de sua eficácia e verão nessa aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e começo de milênio por tanto tempo esperado. Por intermédio do espiritismo, Satanás aparecerá como benfeitor e da humanidade, curando as doenças do povo, fingindo apresentar um novo e mais elevado sistema de fé religiosa. Ao mesmo tempo, porém, ele age como destruidor. Suas tentações estão levando multidões à ruína. A intemperança destrona a razão e nossa esteira segue sem satisfação dos desejos carnais ao desavenças e a matança. Satanás tem prazer na guerra, pois ela desperta os sentimentos, os desejos mais baixos da natureza humana. E logo em seguida lança na eternidade suas vítimas engolfadas no vício e no sangue. Seu objetivo é incitar as nações à guerra umas contra as outras, pois assim pode desviar a mente do povo da obra de preparo necessária para enfrentar o dia de Deus. Satanás age também por meio das forças da natureza, com o propósito de colher para o seu celeiro as almas desprevenidas. Ele estudou o segredo dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para controlar os elementos, tanto quanto Deus permita, quanto lhe foi permitido afligi-lo a Jó. Rapidamente, rebanhos, gados, servos, casas, filhos foram assolados, uma desgraça após a outra. Em pouco tempo, é Deus que protege sua criatura, guardando-os do poder do destruidor. Mas o mundo cristão mostrou desprezo pela lei de Jeová. Portanto, ele fará exatamente o que declarou que faria. Retirará suas bênçãos da terra, removendo seu cuidado protetor dos que estão se rebelando contra a sua lei e ensinando e forçando outros a fazerem o mesmo. Satanás exerce domínio sobre todos os que Deus não guarda de forma especial. O diabo ajudará algumas pessoas e fará com que elas prosperem para alcançar seus próprios objetivos sobre outras pessoas. Ele trará calamidade e as levará a acreditar que Deus é o acusador do sofrimento. Ao mesmo tempo que Satanás vai aparecer aos filhos dos homens como um grande médico que pode curar todas as enfermidades, ele trará moléstias e desgraça até que cidades populosas
se reduzam à ruína, desolação. Mesmo agora ele está em atividade nos acidentes, catástrofes, no mar, na terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis chuvas de granizo, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos em toda parte e sobre milhares de formas. Satanás está exercendo seu poder. Ele destrói o campo de cereais quase maduro, trazendo depois a fome e a miséria. Lança no ar infecções mortais e milhares perecem pela pestilência, e essas ocorrências se tornarão cada vez mais frequentes e desastrosa. A destruição será tanto de seres humanos quanto de animais. A terra seca se murcha, definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Está em Isaías 24, 4, 5. Então, o grande enganador convencerá as pessoas de que os que servem a Deus é que estão causando esses males. A classe que provocou descontentamento do céu atribuirá todas as suas inquietações. Aqueles cuja obediência aos mandamentos divinos é uma perpétua reprovação aos transgressores, será declarado que os seres humanos estão ofendendo a Deus pela violação dos descansos dominical, que esse pecado acarretou calamidade e que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta, e que os que apresentam os requisitos do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo sua restauração ao favor divino e a prosperidade. Assim se repetirá por motivos semelhantes a acusação feita na antiguidade contra o servo de Deus. E sucedeu que, vendo Acabe e Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador da Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu é a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste as Baales. Está em 1 Reis, capítulo 18, verso 17 e 18. Quando a ira do povo for provocada por meio de falsas acusações, os embaixadores de Deus serão tratados de forma muito parecida com o tratamento que Elias recebeu dos israelitas apostatados. O poder realizador de milagre manifestado pelo Espiritismo exercerá sua influência contra os que preferem obedecer a Deus, obedecer aos homens. Mensagem vindas da parte do Espírito, declaração que Deus os enviou para convencer de seu erro os que rejeitam o domingo, afirmando que as leis dos pais deveriam ser obedecidas como a lei de Deus. Lamentarão a grande impiedade no mundo, apoiando o testemunho dos ensinadores religiosos de que estado de rebaixamento da moral se deve à profanação do domingo. Será grande a indignação despertada contra todos os que se recusam a aceitar o testemunho desses espíritos. O plano de ação de Satanás nesse conflito final com o povo de Deus
é o mesmo que ele utilizou no início da grande controvérsia no céu. Ele fingia que estava buscando estabilidade no governo divino, enquanto secretamente esforçava ao máximo para conseguir subverter esse governo e, ao mesmo tempo, lançava a culpa nos anjos fiéis. Idêntica estratégia de engano tem marcado a história da Igreja Roma. Ela tem professado agir como substituta do céu, e ao mesmo tempo que procura se exaltar acima de Deus e mudar sua lei sobre o governo de Roma. Os que sofrerão a morte pela sua fidelidade para com o Evangelho eram denunciados como malfeitores. Dizia-se que os mártires tinham pacto com Satanás, e todos os meios possíveis foram empregados para cobri-los de infâmia, para fazê-lo parecer aos olhos do povo, e até os próprios olhos, como os mais terríveis criminosos. Assim será agora, enquanto Satanás procura destruir os que honram a lei de Deus, fará com que sejam acusados como violadores da lei, como pessoas que estão desonrando a Deus e atraindo juízo sobre o mundo. Deus nunca força a vontade ou a consciência. Satanás, porém, recorre constantemente à violência para dominar aqueles que ele não consegue controlar de outro modo. Por meio do medo ou da força, procura reger a consciência e conseguir homenagem para si mesmo. Para realizar isso, ele age tanto pelas autoridades eclesiásticas quanto pelas seculares, levando-as a impor leis humanas em desafio à lei de Deus. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigo da lei e da ordem, como se estivesse comprometendo as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção, atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Será declarado que suas objeções são teimosia, obstinação e desprezo às autoridades. Serão acusados de deslealdade ao governo, ministros religiosos que negam a obrigação da lei divina, apresentarão do púlpito o dever de prestar obediência a autoridades civis como estabelecida por Deus. Nas assembleias legislativas e nos tribunais de justiça, os observadores dos mandamentos serão caluniados e condenados. Suas palavras serão distorcidas e suas intenções serão interpretadas da pior forma possível. Quando as igrejas protestantes rejeitarem os claros argumentos das Escrituras Sagradas e defesa da lei de Deus, deixarão de fazer silenciar aqueles cuja a fé elas não conseguem destruir usando a Bíblia, embora fechem os olhos ao fato. E essas igrejas estão agora entrando por um caminho que levará à perseguição daqueles que, por questão de consciência, recusam-se a fazer o que o resto do mundo cristão está fazendo e a reconhecer as reivindicações do dia de guarda estabelecido pelo papado. Os dignitários da Igreja e do Estado de unirão para subornar, persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo. A falta de autoridade divina será suprida por uma legislação opressiva. A corrupção política está destruindo o amor, a justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América, governantes e legisladores, para conseguir o apoio do público,
cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. A liberdade de consciência conquistada com tanto sacrifício não mais será respeitada no conflito que está prestes a se descandear. Veremos o cumprimento das palavras do profeta. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse, capítulo 12, do verso 17. Aqui terminou o capítulo que nós estávamos lendo, do grande conflito, que é o capítulo 36, o confronto iminente. É caso de se pensar. Recomendo que vocês leiam esse livro. Ele é muito bom, muito importante, nos esclarece muitas coisas. Que Deus abençoe a todos.